o esfacelamento, o início da desintegração do bolsonarismo. Porque o que está rolando nesse exato momento? Está havendo uma suposta traição da Carla Zambelli, que entrou em contato com o ministro Alexandre de Moraes. O Ian está bem a par disso aí, porque agora a gente tem uma pauta bonitinha, foi feita pelo nosso jornalista. Então, se você puder dar as notícias e daí a gente faz um comentário. Senhoras e senhores, recentemente a deputada Carla Zambelli, que foi a terceira deputada mais bem votada do país nas últimas eleições, com 946 mil votos, em enorme medida, é claro, graças ao bolsonarismo como um todo, que protagonizou aquela cena horripilante antes das eleições, na qual ela perseguiu um homem armada. Essa mesma mulher recentemente deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, mudando as prioridades do que ela acredita que deva ser a direita bolsonarista. Ela declarou muito veementemente que ela acha que o bolsonarismo deve parar de falar sobre as eleições terem sido fraudadas de qualquer forma, que isso deve ser uma pauta necessariamente abandonada, porque, digamos assim, a questão está concluída e agora eles devem retornar a falar sobre o voto impresso e não mais sobre fraude nas urnas. Que ela acredita que não se deve mais pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, que nenhum ator da direita bolsonarista deve procurar pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, e ela utiliza como argumento o fato de que agora, como o Lula é presidente, portanto, a próxima indicação para o STF, caso o Alexandre de Moraes fosse impeachmentado, seria de Lula. Então, Lula teria até o final do seu mandato 3 indicações para o STF, o que seria muito poder. Assim, de fato, neste ponto, digamos que ela está sendo criteriosa, é um argumento razoável. Ainda ela informa nessa entrevista que ela enviou e-mails e tentou entrar em contato com o Alexandre de Moraes para auxiliar aí nos inquéritos antidemocráticos, ou seja, para dar abrir portas, né, de comunicação contra o seu atual perseguidor político e jurídico. E aconteceu algo muito interessante logo após essa tentativa de contrato da Zambelli, que ela alega não ter tido resposta, que foi as redes sociais dela foram devolvidas. As redes sociais dela estavam... ocorreu isso? Ocorreu isso. Ela estava bloqueada. E ela mesmo informa que, após tentar contato com o Alexandre de Moraes, ela teria tido suas redes liberadas. O que o presidente Bolsonaro entendeu, segundo ele contou aliados, e segundo foi publicado também pela Folha de São Paulo, como um acordo feito entre Zambelli e Moraes para traí-lo. Ou seja, para que a Zambelli colaborasse em investigações que podem levar Bolsonaro à cadeia, à prisão, caso ele retorne ao Brasil, ou seja extraditado pelas forças policiais americanas. O que também não é completamente fora do plausível. Inclusive, ela disse isso. Ela disse com todas as letras que se ele voltar ao Brasil, ela acredita que ele será preso. Ela disse, eu acho, quando perguntaram. Eu acho que ele vai pra cadeia, né? Mas sabe como é que é? Essas coisas acontecem, né, minha gente? Bom, o que a gente tá vendo é o seguinte, a gente tá vendo o cumprimento das profecias longamente feitas e repetidas no MBL News até a exaustão, porque isso a gente já falou, sei lá, dezenas, centenas de vezes com vocês, porque toda live a gente falava isso. Sim. E o que a gente falava? Qual era a tese básica que aqui foi repetida várias vezes por mim, pelo Renan, pelo Arthur quando veio, todo mundo que vinha. O bolsonarismo tem uma unidade enquanto movimento muito frágil, porque é a unidade que repousa numa pessoa. Essa pessoa, que é o Bolsonaro, nunca tratou os seus aliados, mesmo os aliados imediatos, de uma forma condizente, né? Ele sempre foi bastante, você não pode usar palavrão, né, mas ele sempre foi sacana, né? Sempre foi ruim, né, com esses aliados deles, todos eles. As pessoas que estiveram na linha de frente do combate bolsonarista se deram muito mal. Então você teve o Daniel Silveira, que foi preso, depois ele tirou pelo perdão presidencial, mas o cara ficou na cadeia. Teve o Bob Jeff, que ficou na cadeia e está na cadeia até hoje. Teve aquele caso, o primeiro de todos, o do Oswaldo Eustáquio. Jornalista, sim. Né? O Oswaldo Eustáquio, que foi preso, que teve vários problemas lá na cadeia. E essas pessoas perceberam, a Sarah Winter também entrou nessa mesma linha e depois saiu. Ou seja, todo mundo viu que Bolsonaro não está disposto a mover mundos e fundos para tirá-los da cadeia ou impedir que a justiça os alcance. E isso delimita um contraste muito claro entre a atitude dele com a família dele. Porque com a família dele ele fez tudo possível para impedir a prisão
possível do Flávio Bolsonaro, envolvido em rachadinha, etc, etc. Então, assim, todas as pautas que existiam ali, ele jogou por terra para salvar a família, então fez isso, a mesma coisa com seus aliados. Ou seja, a unidade do bolsonarismo é uma unidade muito frágil, porque é uma unidade de pessoas oportunistas e sem projeto, em torno de uma figura que não as ajuda, que por sua vez também é oportunista e sem projeto, e que é um familista, você é basicamente um mafioso que dá tudo para a família e nada para os outros. Todo mundo sabe disso, esses caras não são otários, eles percebem, e agora eles estão gradativamente tentando sair ali do barco. A gente viu ontem, né, a gente teve um react de uma fala do Constantino, que eu fiz com o Renan, em que o Constantino basicamente fazia uma defesa do Tarcísio, dizendo, veja bem, né, os bolsonaristas não gostaram, mas o Tarcísio é o governador de São Paulo, o Lula é o presidente, nós temos que olhar a coisa no contexto, etc, etc, etc. Uma coisa que o Constantino não faria na época em que Bolsonaro era o presidente. Ele não faria isso, ele não teria esse discurso. Se houvesse alguma coisa nesse sentido com o Tarcísio, ele estaria atacando o Tarcísio junto com todos os bolsonaristas. Então a coisa mudou. O cara saiu do poder, ele está numa situação delicada e os seus aliados estão gradativamente abandonando o barco, porque estão percebendo que é um barco que está afundando. A Carla Zambelli, sabemos todos, é uma das políticas mais oportunistas que já apareceram na última década nesse país. É bom lembrar, isso são fatos notórios, que a Carla Zambelli foi ativista do Fêmen, ela foi ativista do Fêmen, lá do movimento feminista. Não sei se vocês se lembram, porque agora o Fêmen caiu. Nem sei se existe mais o Fêmen, ninguém mais fala do Fêmen. Mas foi um movimento que surgiu na Rússia ou na Ucrânia, contra o governo russo, protagonizou diversos protestos, as meninas tiraram a roupa, ficavam com os pés de fora e tal. E tinha o Fêmen aqui do Brasil. E as lideranças do Fêmen, tem duas lideranças da direita que foram lideranças do Fêmen. Exato. A Carla Zambelli e a Sarah Winter. A Carla Zambelli e a Sarah Winter, né? E elas estavam lá no Fêmen, e depois viraram conservadores e tal. A Carla, em especial, ela foi de galho em galho. Ela foi pro Fêmen, aí daí ela entra na direita brasileira, ela vira ativista nas ruas. Nas ruas participa de todos os protestos do impeachment, mas era um movimento que basicamente era apenas ela e redes sociais, e ela fazia uma propaganda de que havia uma grande militância por trás, mas não havia. Era um movimento da personalidade dela com redes sociais de algum tamanho razoável na época do impeachment. Depois disso, ela se torna candidata, primeiro dentro do projeto político da Joyce Hasselman, que ela vai trair depois. Ah, é verdade, é verdade. Você lembra? Ela sai candidata, aí, né? Ela entrou no Novo também. Ela passou por muitos lugares. nem me lembrava. Nossa, do Novo eu também não lembrava. Assim, quando ela entrou no Novo? Quando é que ela entrou no Novo? Caramba, a Carla Zambelli foi do Novo. Veja isso, você não está veiculando fake news, né? Porque isso aí eu já não sabia também. Não lembro. Ela teve essas fases. Fêmen nas ruas, apoio a Joyce Hasselman, agora o Novo eu não sabia, e depois finalmente bolsonarismo. E eu acho que assim, uma pessoa que protagonizou tantas mudanças radicais certamente vai pular na próxima onda, seja qual ela for. Não tenha dúvida disso. E agora ela está tentando se livrar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um peso. Para todos esses caras, o Bolsonaro é um peso, sobretudo porque ele quer manter, e ele precisa manter, uma tensão constante com o STF, com o Alexandre de Moraes. Mas todo mundo percebeu que quem tem o poder mesmo é o Alexandre de Moraes, não é o Bolsonaro. Já quando o Bolsonaro era o presidente, ele não tinha poder de enfrentamento diante do Alexandre de Moraes. Ele perdia os seus combates. Ele era derrotado sistematicamente pelo Alexandre de Moraes. Ele passou a imagem, e essa imagem colou no inconsciente de um monte de gente, como um sujeito frouxo, como um cara que não conseguiu enfrentar o establishment como ele havia prometido durante toda a pré-campanha e campanha. Então, essa é a situação do Bolsonaro. Diante disso, é muito natural que ela faça esse movimento. Ela está fazendo um movimento inteligente para se preservar. E como você falou, a rede social dela voltou. Sim. Então sim. Foi um movimento... Foi um movimento inteligente da parte dela. Fez sentido, né? Tá levando vantagem. Agora, tem mais 2 pontos que eu acho que ela fala nessa entrevista que são significativos. Primeiro, ela critica o Bolsonaro por ter ficado em silêncio enquanto as pessoas estavam nas portas dos quartéis, ou seja, não ter
dissuadido aquela situação ou não ter criado uma alternativa à frustração das pessoas e mobilizado aquela energia em outra direção. Mas a crítica, só uma pergunta. A crítica dela não é porque ela esperava que o Bolsonaro fizesse algo, ela esperava que o Bolsonaro tivesse dissuadido as pessoas. Agora, segundo ela, dissuadido, o que é uma narrativa muito contrária a pautas anteriores, exato. Mas aparentemente esses supostos diálogos com Alexandre de Moraes mudaram em muito a orientação política da Zambelli. Em segundo lugar, eu acho que é uma pauta interessante que ela coloca e que outros jornalistas têm dito que se tornou pauta entre a base bolsonarista no Congresso, é que eles estão tentando forçar porque o Bolsonaro volte ao Brasil. Porque eles fazem, na minha opinião, o seguinte cálculo político. Esse cara fora do país brigando com o STF não está contribuindo em nada comigo. Ele não está me trazendo likes, ele não está me trazendo apoio, ele não está me trazendo circunstâncias a quais eu possa aparecer, surfar, etc. Ele só está me colocando num problema que é um constante enfrentamento contra o STF. Então, se esse cara não voltar para o Brasil e me der alguma coisa, no sentido de popularidade, exibição, etc., porque continuam apoiando o sujeito. Ou seja, eu acho que se o Bolsonaro não faz também o movimento de Viva Brasil, ao mesmo tempo que ele corre o risco de ser preso, os apoiadores dele vão vendo cada vez menos vantagem em estar com ele, porque ele vai caindo no esquecimento. Logo. Ele está caindo num ostracismo voluntário, não está fazendo nada. Exato. Tanto que assim, a gente fala do Bolsonaro, mas a gente fala sempre agora como um objeto, Sim. não como um agente político efetivo.